Olá, estamos começando mais uma live aqui pelo Parlamento Aberto, direto do Instagram. Muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Ainda tem o pessoal que vai chegar, né? Estamos aí apenas começando. Então a gente sabe como que esse processo é um processo meio lento, né? Precisa aí dar um tempo ao tempo. Hoje o nosso entrevistado é o Bruno, que já estou vendo aqui que está acenando e chamando a gente. É isso aí, Bruno. Vamos lá, Bruno. Opa. Eita. O que está acontecendo que não está? Bruno, tenta você pedir para entrar aqui na live, para entrar no ao vivo, que eu não estou conseguindo chamar você. Agora sim, agora é isso aí. Fala, Bruno, beleza? Bem, e você? Tudo bem? Tá me escutando bem? Beleza. Tranquilo. Legal. Eu também estou te escutando bem. Então é hoje, é isso aí, gente. Estamos aqui começando mais uma live do programa Parlamento Aberto, aqui desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Vale lembrar que já faz mais de um ano aí que estamos desenvolvendo, né? No último dia 22, na quarta-feira, a gente comemorou um ano de aprovação do programa Parlamento Aberto e desde então muitas atividades vêm sendo desenvolvidas, mas é claro que antes disso também foram desenvolvidas outras atividades, a Câmara sempre buscando aí fazer esse trabalho de transparência e tudo mais. Hoje o nosso convidado é o diretor do Departamento de Documentação e Transparência da Câmara de Vereadores, o Bruno Didoné de Oliveira. Aí, mas antes de passar o currículo dele e entrar no assunto que a gente está pautado, eu quero passar só algumas informações que eu acredito que seja importante aí por conta da, da conjuntura do coronavírus, da pandemia do coronavírus, né? O prefeito Barjas Negre acabou de divulgar no Facebook dele aqui, chegamos a 70 casos confirmados em Piracicaba, são 180 suspeitos, são 227 descartados e hoje foi também confirmado o quarto óbito de coronavírus em Piracicaba, sendo que 39 casos foram casos recuperados. Então a gente sempre começa dando essas informações. Em termos nacionais eu não consegui achar por enquanto, eu vou tentar procurar aqui, porque desde que teve as mudanças em ministério, a dinâmica de divulgação ela está um pouco diferente aqui, então por isso que eu não estou conseguindo pegar dentro desse horário que nós temos. O último dado que eu tenho aqui são 3.670 mortes no Brasil e 52.995 casos no país, são quase 53 mil casos. O Brasil já tá se tornando aí o segundo país com o maior número de casos e também de mortes dentro pelo menos das Américas, né, que eu vi hoje. Então, por isso que é importante a gente falar aí a questão do isolamento social, que embora os governos tenham anunciado que é possível daqui a pouco ter um relaxamento no isolamento social, né? É importante a gente lembrar que ainda é necessário, tá? O sistema de monitoramento inteligente do governo do estado de São Paulo, ele, a partir da movimentação dos celulares, ele pega o nível de isolamento social, né? E ontem sempre é de um dia para o outro, né? Então ontem, o último dado que a gente tem é de quinta-feira, o estado de São Paulo estava com isolamento de 48%, que é bem abaixo dos 70% que é aí recomendado, tá? Então são 48%. E Piracicaba ontem apareceu com 45% de isolamento, ou seja, abaixo da média do estado, tá? Então, assim, é importante a gente dar esse panorama para poder que as pessoas tenham consciência do quanto é importante o isolamento, enfim, quanto a gente está ainda num processo que não pode se afrouxar. Bom, mas nosso papo aqui hoje tem um aspecto muito interessante, especialmente para quem gosta de história, né, Bruno? A gente vai entrevistar aqui o diretor do Departamento de Documentação e Transparência da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o Bruno Didoné de Oliveira, o Bruno Oliveira. Eu posso dizer também que além de sermos
ali colegas de trabalho, também nos tornamos amigos, aí sempre conversando, sempre o Bruno muito simpático comigo lá, com o departamento de comunicação, com o Parlamento Aberto. Passar um pouquinho do currículo dele aqui, ele é bacharel em Ciências Jurídicas desde 2007, atua na Câmara desde fevereiro de 2000, entrou lá como estagiário no Departamento de Assuntos Jurídicos, né? Atuou em diversas funções, sempre dando suporte ali à diretoria do departamento, sobretudo na assessoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é um dos principais, se não o principal, vamos dizer assim, ponto de partida dos trabalhos legislativos, aí, né? lá das proposituras. Vale lembrar que antes de assumir o departamento, o Bruno também teve experiência na gestão da documentação governamental e nas providências para a consulta de conteúdos, né? Como define lá a Política Nacional de Arquivos Públicos, que é a Lei 8.159, que é de 91. E ainda, em relação à transparência, já havia participado da organização do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, instituído na Câmara, e que também já fica a dica aqui, tá, pessoal? O Código de Defesa do Usuário do Serviço Público está disponível no nosso site, para quem tiver interesse, é só acessar. É um material muito interessante para saber tudo aquilo que você pode buscar dentro da Câmara, que é o papel do Parlamento Aberto, tá? Estou vendo aqui que tem o pessoal entrando, a Valéria aqui, Carolina Campos, tem o Saulo, a Karina, a Flávia, Luana, o Ricardo, enfim, várias pessoas que já entraram aí na nossa live. Bom, Bruno, depois dessa apresentação aí, desse briefing, né, como gostam de dizer, vamos falar e entrar efetivamente no nosso assunto hoje, que é a pesquisa que o Departamento de Documentação e Transparência fez com documentos de 1918, tá? Quando aconteceu a pandemia da chamada gripe espanhola e que também afetou Piracicaba. Eu queria começar aqui o nosso papo, que você explicasse como que foi desenvolvida essa pesquisa e o que vocês encontraram de informações enquanto resgate histórico. Bom, Eric, primeiramente, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa aí para você, para a Valéria, né, enquanto diretora do departamento. Agradecer também ao presidente Gilmar Rota, que possibilita e apoia esse tipo de atitude da Câmara, né? Cada vez mais a gente levar informação para a população. Muito bem, Eric. Essa questão de a gente pesquisar os documentos antigos surgiu do seguinte: nós estávamos observando como que a cidade, como que especificamente a Câmara, ela estava agindo com relação a essa pandemia que nós estamos atravessando. Isso nos despertou uma curiosidade de saber, na epidemia, na pandemia da gripe espanhola de 1918, como é que foi a atuação da cidade, como é que foi a atuação da Câmara. E diante dessa curiosidade, nós fomos lá, pesquisamos nos nossos atas, nossos documentos históricos, documentos antigos da Câmara, e encontramos essas informações bastante relevantes aí, até para a gente fazer um paralelo daquela epidemia com essa pandemia que nós estamos tendo atualmente. E como que foi esse processo aí? Foi a partir dos documentos de comissões que tiveram na casa? Que tipo de documentos que vocês encontraram? Nós encontramos atas de reuniões, né, reuniões ordinárias dos vereadores na época, e nessas atas, em uma delas, tinha a Câmara, através de um projeto de resolução do ex-vereador Sebastião Nogueira de Lima, autorizando o prefeito, então o prefeito Fernando Febeliano da Costa, a tomar atitude no sentido de tentar minimizar os efeitos da pandemia da cidade. Então nós encontramos atas de reuniões da Câmara e também encontramos um relatório anual que o prefeito encaminhava para os vereadores, e no caso foi um relatório do ano de 2018, né, que o prefeito Fernando Febeliano encaminhou para a Câmara, e nesse relatório ele fazia um resumo daquele período, daqueles 2 meses, entre outubro e dezembro de 1918, referente àquela epidemia. Inclusive, nesse relatório dele, ele contabilizava 4.178 infectados e 88 mortes na cidade naqueles 2 meses. Numa cidade que tinha 55 mil habitantes, né? Exatamente, bem lembrado, bem menor que hoje. Então você pega proporcionalmente 4.178 infectados para uma cidade de 55 mil habitantes, é bastante coisa. Vale ressaltar aí, pessoal que está acompanhando, a Câmara, né? Eu vou até citar o nome do jornalista, ele é meio... não gosta que cite o nome dele, porque ele é meio, como fala, a pessoa que é retraída, né? Que é o meu amigo Ricardo Vasques. Mas o Ricardo Vasques fez um texto
maravilhoso, maravilhoso mesmo, não é puxa-saquismo não, que está no Sai da Câmara, a união de esforços, um século atrás fez Piracicaba superar a pandemia, então todo esse trabalho está no site da Câmara, numa matéria brilhante que o Ricardo fez, baseado nessa pesquisa, né? E aí você estava colocando de como foi grande essa pandemia, né? A gripe espanhola, um século atrás, cidade pequena, 88 mortos, mais de 4 mil e quase 4.200 infectados. Pela dinâmica ali, daquilo que você teve contato em termos de documento, como que você imagina que tenha sido? É lógico que aqui, gente, não é um trabalho histórico, acadêmico, estamos só tentando entender a partir dos documentos que existem na Câmara, né? Mas como que você consegue visualizar o trabalho do poder público daquela época? O que você consegue visualizar a partir dessa documentação? Então, Eric, lembrando, muito bem lembrado do Ricardo, grande abraço para ele, fez um trabalho fantástico, como sempre, aí nesse texto referente a essa pesquisa. Cara, o trabalho do poder público na época foi o trabalho que espera de representantes do poder público, se mobilizando, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, e assim, tentando arregimentar a participação de instituições, dos próprios cidadãos, no sentido de tentar minimizar, né, ao máximo possível os efeitos da pandemia da época. Foi um trabalho bastante, como posso dizer, elogiável. E eu percebo pela matéria, assim, dava para perceber um clima de um certo, assim, não vou falar desespero, não sei se é a palavra, mas realmente de uma agonia muito grande, né? Por exemplo, quando você vê aqui nesses documentos, dizendo assim, de colocar em prática todas as medidas reclamadas pela situação, né? Existe um pouco a gente fala tanto hoje em dia, não faz pânico, tal, mas pelos documentos, pelo teor ali de como havia essa comunicação entre a Câmara, a Prefeitura e a sociedade de maneira geral, me parece que em 1918 foi um clima muito tenso, né? Pelo menos para quem estava com conhecimento. Eu não sei dizer como isso era na sociedade, se a sociedade tinha essa consciência, mas pelo menos internamente ali dentro do setor público, me parece que havia uma certa agonia em torno do que poderia acontecer, né? Com certeza, Eric. Há 100 anos atrás, os meios de comunicação não tinham a velocidade que nós temos hoje, a quantidade de informações que nós temos disponíveis hoje, né? Então, realmente, você percebe por aqueles documentos ali que tanto a Prefeitura quanto a Câmara estavam bastante apreensivos com o que poderia acontecer com a população. Até porque era uma doença desconhecida. Falava gripe espanhola, mas ninguém sabia ao certo o que causava. Eu sei que era muito rápido o intervalo entre o contágio e o óbito. Entendeu? Curiosamente, é muito parecido com a Covid-19 hoje. Mas isso causou um pânico enorme mesmo na cidade, sabe? Curiosamente, hoje eu li na Folha de São Paulo o texto do Rui Castro e ele citava um livro que ele lançou recentemente sobre o Rio de Janeiro dos anos 20. Acho que é Metrópole à beira-mar que chama, se eu não me engano. Uhum. E no começo desse livro, ele cita cenas assim horríveis. Pessoas, um caminhão, por exemplo, parando em frente à casa das pessoas, recolhendo os corpos e jogando em cima do caminhão, sem identificação, porque tinha que ser rápido para enterrar rápido. Tamanho era o nível de alastramento da doença na época no Rio de Janeiro e o nível de desconhecimento também. As pessoas não sabiam como lidar com aquilo. Então, acredito eu que não só no Rio de Janeiro, então, capital federal, mas como nas outras cidades do interior do país, também tenha tido esse clima de incerteza e de pânico, né? E como que... eu queria até... Eu estou com a matéria aqui aberta, também li ela hoje, já tinha lido antes. Só para vocês terem uma ideia, gente, ó, a resolução, né, que a Câmara enviou para então prefeito, vou repetir o nome dele aqui, que era o Fernando Febiliano da Costa, né? Que inclusive Isso. hoje é rua, né? É o nome de rua hoje. Exatamente. A resolução que foi publicada pelo Legislativo, olha só essa parte do texto, manifestava apoio para que se pusesse em prática todas as medidas reclamadas pela situação e reforçava que o prefeito, com sua reconhecida dedicação e provada competência, né, existe essa maneira desse diálogo aí, saberá agir convenientemente a bem da saúde da população de Piracicaba, abrindo para isso os créditos que julgarem necessários. Estamos aqui falando também em torno da questão econômica, em questão
de orçamento, né? Então, assim, é preciso ter um investimento ali do poder público, com toda a precariedade que podia existir na época, tal, como existe também hoje, de acordo com, né, enfim, mas tem essa preocupação. E aí ele considera que, no final, considerando que é preciso habilitar o poder público, o poder executivo municipal, para os meios de combate à epidemia de gripe, né? Veja como que pouca coisa mudou, né? Pode-se dizer assim, né? Temos poucas mudanças assim, acredito que mostra que o poder público se relaciona de uma maneira muito igual ainda hoje, né? Com certeza, Eric. Mas é interessante porque é a questão do equilíbrio entre os poderes, né? É a Câmara autorizando e legislando ali, dando suporte e fiscalizando, queira ou não, o Executivo na questão da aplicação das medidas necessárias, como hoje acontece na nossa Câmara e na nossa cidade, felizmente. Agora, esse contato que você teve com esses documentos aí, o que você pode falar assim, em torno dos elementos, né? Que, assim, dê uma orientação hoje em dia daquilo que nós estamos vivendo hoje com a pandemia do novo coronavírus, em termos de ação. Eu acho que é importante, quando surgiu a matéria, foi falado da pesquisa, eu fiquei, assim, particularmente muito curioso, porque poucas pessoas falavam, né, algumas pessoas falavam da gripe espanhola, tudo que foi, mas sempre num âmbito muito mundial, né? No âmbito nacional, né? Mas sobretudo mundial, porque a gripe espanhola, assim como o coronavírus, teve essa dimensão, né? Mas aqui nós temos um trabalho que olha, né, coloca a lupa muito mais próxima da cidade mesmo, das ações do poder público. Como que você, que teve contato com esses documentos, enxerga essa lição que a gente pode ter a partir... Você me Eric, não, final não. Essas lições a gente pode ter a partir... Travou. Então, a gente pode ter, que lições que a gente pode ter a partir daquilo que a gente tem registrado, né, de um século atrás, que lições que você acha que hoje, olhando esse período, essa experiência específica, que é muito similar à atual, que tipo de lição que a gente pode tirar dali? Eric, cara, posso falar para você o seguinte, tanto na época quanto hoje, a atuação do poder público, eu digo poder público, os três poderes, né, legislativo, executivo e até o judiciário, quanto das instituições e dos munícipes, elas foram essenciais na época, muita solidariedade entre as pessoas, inclusive, foram essenciais para amenizar os estragos daquela epidemia, e hoje continuam sendo essenciais a atuação do poder público, a atuação das instituições e a atuação dos cidadãos. Então, acho que a gente tem como lição isso. Olha, naquela época, com bem menos informação, com bem menos recursos, eles fizeram de tudo para poder amenizar aquela situação gravíssima. Hoje, a gente tem mais possibilidades, mais informações disponíveis, mais recursos, então vamos tentar, pegar como exemplo, né, aquele episódio triste do mundo e da nossa cidade, para tentar amenizar hoje em dia também o que está acontecendo com relação à Covid-19. É interessante que, né, dentro daquilo que foi levantado aqui, né, o relatório que foi apresentado ao prefeito, ele tem, inclusive, algumas medidas, né, ali que a prefeitura entendeu que era necessário para poder combater, né? Vou citar aqui, inclusive, entendeu-se com a autoridade sanitária local, né, que era o inspetor sanitário Valentim Brown, então também mostra a importância de quem está na linha de frente do poder público, apesar de todo o poder político, você tem ali dentro do poder público pessoas que são especializadas, estamos falando aqui de um inspetor sanitário, né, e colocou à disposição tudo que tinha de recurso, inclusive um hospital de isolamento. Veja que curioso, né? A gente hoje tem, aqui em Piracicaba, tem aqui centrais de monitoramento em torno do coronavírus, né? Mas também você teve naquela época, né? Você teve lugares específicos onde era necessário você levar os enfermos, né? E ainda a nomeação de um médico
que tanto para que é o Jorge Fragoso, né, para prestar essa assistência, ou seja, você teve todos os recursos possíveis ali alocados para poder combater. Então eu acho que é interessante a gente ter esse olhar de como que realmente pouca coisa mudou e como a gente tem uma estrutura que depende da ação do poder público para poder funcionar. Lógico, você citou, e aqui eu acho que é importante ressaltar, que é a sociedade em si se organizar também, né? Naquela época também teve, e aqui está também mostrado, toda a solidariedade, as ações que foram feitas, inclusive com escolas também atuando junto a isso e tudo mais, que é o que a gente vê hoje também, né? Mas falando então sobre pesquisa, eu estou falando porque eu me empolgo com o assunto, eu acho que vale a pena a gente entender um pouco como que é essa estrutura do Departamento de Comunicação e Transparência da Câmara, né? Vale lembrar que no ano passado, quando a Câmara fez o concurso, que chamou diversos novos servidores, tem o cargo de arquivista da Câmara que está no Documentação e Transparência, né? Que foi assumido pela Giovana Calabria, né? Isso. Fala um pouco dessa estrutura que você tem aí de trabalho. Então, Érico, o departamento de documentação, hoje ele conta com a Giovana, com 3 servidoras no departamento e mais, acredito que 8 ou 9 estagiárias, né? Que dão um suporte fantástico, sensacional para a gente conseguir desenvolver os trabalhos lá. Eu digo que eu tenho muita sorte em assumir o departamento e contar com uma equipe extremamente competente que eu tenho, sabe? Logicamente que quando a gente vê os resultados aparecendo, a gente fica satisfeito e eu divido aqui com a minha equipe, porque eu não estou sozinho nessa, com certeza eu tenho todo o apoio deles, a mão de obra deles e o amparo deles lá no departamento. Agradecer também ao presidente Gilmar Rota, assim como toda a mesa, que proporciona, que nos possibilita desenvolver o trabalho que a gente desenvolve. Agradecer também todos os outros departamentos, que a gente tem uma boa interlocução aí. Mas, enfim, lá no departamento, nós temos as 3 servidoras, as 8, 9 estagiárias que nós temos lá, e cada um atua dentro da sua determinada área, seja na questão referente aos documentos antigos, pesquisas históricas. Temos a digitalização e disponibilização dos documentos antigos da Câmara no sistema. Nós temos a questão da transparência, né? Disponibilizar os dados da Câmara no portal de transparência, atender a ouvidoria, atender o serviço de informação ao cidadão. A videoteca também, disponibilizar gravações inúmeras de eventos que acontecem na Câmara para os vereadores e demais interessados. E a vinda da Giovana, a gente vai começar a desenvolver um trabalho de diagnóstico e, como eu posso dizer, selecionar os documentos que a Câmara possui para que a gente possa fazer uma tabela de temporalidade e dar a correta destinação os documentos que nós temos na Câmara hoje. Não adianta você ter um documento, guardar ele por 10 anos, 15 anos, sendo que em 2 anos ele poderia ser eliminado, por exemplo. Então você acaba ocupando espaço e de um documento que não é necessário que fique tanto tempo guardado, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem dúvida, mas esse outro documento pode jogar fora já? Como é que vai fazer? Não joga fora nada ainda. A gente vai fazer, com o passar do tempo, né, foi instituída uma comissão de avaliação de documentos, em que a Giovana está inserida, e com o passar do tempo a gente vai fazer essa diagnóstico de todos os departamentos e todos os documentos que os departamentos produzem para que a gente possa otimizar aí esse armazenamento da toda a documentação da Câmara. E aí, no caso, a Giovana, como é arquivista, ela que vai tecnicamente organizar para conseguir mostrar, ó, esse documento vale guardar tanto tempo, é mais ou menos assim que acontece o trabalho? Exatamente. Ela que seria, no caso, o suporte técnico a isso. Exatamente, o suporte técnico dessa questão de como a maneira certa de você armazenar, fazer a classificação dos documentos, entendeu? Também tem a questão legal, que a gente não pode deixar de lado, tem que sempre observar. E aí a gente conta na comissão com o apoio de uma servidora, de uma advogada do Departamento de Assuntos Jurídicos, que é a Carol. Também tem na comissão a Isabelle, que é do setor de protocolo, e o João Paulo Siqueira, do setor de informática. Então você percebe que são setores chave, aí que eu posso dizer dessa forma, né, que podem contribuir com o trabalho da comissão. Tem um arquivista, uma advogada, um técnico de informática e uma funcionária do setor de protocolo. Entendi. E você falou da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, né?
Ela foi Isso. formada esse ano, né? Eu me lembro, foi logo no início de fevereiro, se eu não me engano, e que envolve todos os servidores de todos os setores que você citou aí, né? Protocolo, assuntos jurídicos e tal. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como que vai ser a dinâmica do trabalho dessa comissão permanente de avaliação de documentos. Como que é lógico que quando começou, acho que trabalhou um mês, aí veio a pandemia, né? Acredito que vocês tiveram que se reestruturar de novo para continuar trabalhando. Mas como que é essa dinâmica aí desse trabalho? Então, Eric, realmente, nós trabalhamos acho que um mês e pouquinho aí, depois chegou a quarentena, né? A comissão já começou a trabalhar e está fazendo um adendo. A comissão também conta com o apoio da estagiária Duda, do departamento, muito importante nos trabalhos nossos lá, né? A comissão começou a desenvolver o trabalho da seguinte forma: nós começamos a visitar os setores do departamento de administração, financeiro, almoxarifado, contratos, compras, manutenção, enfim, para tomar conhecimento dos documentos que esses departamentos produzem e armazenam. Posteriormente, passando esse período que nós estamos passando, a comissão vai visitar os outros departamentos, todos os outros departamentos, para tomar conhecimento dos documentos dos outros departamentos também. Após isso, vai ser feito aquele diagnóstico que eu comentei com você e a elaboração da tabela de temporalidade, que vai guiar, que vai nos orientar quais documentos que nós vamos poder eliminar, vamos guardar, o quanto tempo nós vamos guardar, enfim. É dessa forma, essa é a dinâmica que está acontecendo no momento. Primeiramente, a visita técnica aos departamentos e depois o diagnóstico e a elaboração da tabela de temporalidade. Certo. E vale lembrar também o pessoal que está nos acompanhando aí que o Departamento de Documentação e Transparência é documentação e transparência, né? Tanto da parte de documentos tal, dessa gestão de documentos, mas também está se relacionado à transparência. E aí, como foi montado esse colegiado, essa comissão permanente de avaliação de documentos, eu queria que você ressaltasse como que esse trabalho se relaciona com a lei de acesso à informação, né? E com a transparência em si, porque é algo que às vezes parece que a gente está falando só de um trabalho que é interno, né? Lembrar que existem levantamentos que eles vão, num certo momento, chegar a isso para a sociedade enquanto serviço também, né? Com certeza. Eric, o poder público ele tem como obrigação, evidentemente, cumprir a legislação, né? E especificamente nesse caso, a legislação que fala sobre acesso à informação, sobre transparência. O trabalho da comissão vai nesse sentido, de nós podermos nos auxiliar no sentido de melhor selecionar esses documentos aí e dar uma visibilidade maior, uma divulgação maior dos documentos que nós temos armazenados na Câmara lá. Mas a questão da transparência não é só relativo à comissão, é todo o departamento, todo o trabalho que o departamento faz, toda a digitalização e o acompanhamento dos documentos que nós temos nos nossos arquivos que o departamento vem fazendo ultimamente lá, tá? Juntamente com os outros departamentos que nos fornecem os dados para disponibilizar no portal de acesso à informação, portal de transparência da Câmara. Se eu não me engano, Bruno, posso estar até falhando aqui na memória, mas vocês têm um trabalho, inclusive, de digitalização desses documentos, né? Isso está ocorrendo, né? Está ocorrendo, exatamente. Todos os processos legislativos de 1948 até 2000 ou 2001, eles existem fisicamente, mas não estavam disponíveis em formato digital. Então, nós estamos no processo de digitalização de todos esses processos legislativos aí. Começou no ano de 1948, atualmente nós estamos em 1968. Então, vamos dizer que passaram-se 20, temos 20 anos de processos digitalizados e temos mais 32 pela frente ainda aí. Tá? Então, esses dias ainda aconteceu, um pouco antes da pandemia, né? Um cidadão ligou, ele queria uma lei, um projeto, aliás, que originou uma lei de 1953. Eu não lembro agora o tema da lei que ele queria, mas se fosse antigamente, eu lembro de antigamente fazer pesquisa enquanto servidor e estagiário do jurídico, quando o cidadão ligava e queria algum processo antigo, a gente tinha que ir até o arquivo, pegar esse processo, tirar a cópia e entregar para ele.
Agora não, com o processo de digitalização, isso já está disponível no site da Câmara, simplesmente você orienta ele a entrar lá na parte de legislação, proposituras, ele coloca o número do projeto, o ano, e ele tem acesso na íntegra a esse processo aí. Aí já entra também ó, a questão da transparência, da lei do acesso à informação, como tudo está interligado, o trabalho de digitalização, o trabalho da comissão, no sentido de abastecer o site da Câmara e garantir franquear posso dizer, um acesso otimizado do cidadão ao acervo documental da Câmara. E esse trabalho de digitalização, você tem uma previsão assim, você falou que está em 68, né? Você falou que caminhou 20 anos, né? Mas você tem uma previsão de quando isso vai ser, chegar até a data em que começou? Porque hoje nós já temos, que nem você falou, até a partir de 2000 para cá, você já teve o processo de digitalização meio que natural, né? Dentro do dia a dia. Mas até chegar a 2000, você tem que fazer toda essa digitalização do período anterior. Você tem uma previsão de quando isso vai ser possível estar completado? Érico, eu não consigo dar um prazo certo. Vamos levar em conta que em 20 anos de material digitalizado, demorou 1 ano e meio, 2 anos. Nós temos mais 32 pela frente. Calculo eu que mais ou menos mais uns 2 anos ainda, mais ou menos. Não tem como precisar isso daí. Ah, tá. Em 1 ano e meio vocês caminharam 20, é isso? Mais ou menos, em 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, deu 20 anos. Tá? Interessante, cara. Você vê, é legal que você está falando umas coisas, cara, que assim, as pessoas não têm a noção do que é guardar documento, né? E nós estamos falando de documento, gente, são documentos que são atas da Câmara, são ofícios encaminhados à Prefeitura, acho que é uma leva, uma gama de tipos de documentos que é também parte da história da cidade. Não tem como você, por exemplo, contar a história da cidade... e aqui não é nem concordando ou discordando com aquilo que é discutido dentro da Câmara, mas sem entender essa dinâmica como foi na Câmara. A Câmara também é um repositório de história, né? Eu acho que isso que é importante, que as pessoas tenham essa noção de quanto documento é produzido e quanto assunto passa pela Câmara. Desde assuntos que são considerados menores, né, como questão de denominação de rua, enfim, coisas que são menores, até questões como pandemias e epidemias, como a gripe espanhola, né, e como a pandemia que nós estamos vivendo hoje do coronavírus. Né? Eu imagino que, né, daqui 100 anos, né, ou 50 anos, com certeza vamos ter que voltar para a Câmara e ver o que a Câmara fez naquele período, ver o que foi desenvolvido. Quer dizer, é algo que, de certa forma, ali na Câmara a gente está escrevendo a história no dia a dia, né, Bruno? Com certeza, é isso mesmo, Eric. Da mesma forma que hoje nós temos acesso e nós recorremos a material de 100 anos atrás para consultar sobre o que aconteceu na gripe espanhola, daqui, como você disse, 50, 80, 100 anos, nós vamos ter oportunidade. Também espero que nós não estejamos passando por nenhum tipo de epidemia, de pandemia, mas nós vamos ter oportunidade de consultar o acervo documental da Câmara para ver como é que a Câmara agiu nesse momento que nós estamos passando agora. E falando em fatos históricos, eu acho interessante lembrar um outro trabalho que o Departamento de Documentação e Transparência fez, que foi o resgate, né, ali de informações sobre o Comurba. O Comurba, para quem não conhece, é o prédio que havia ali, onde hoje é a Caixa Econômica Federal, ali na Praça José Bonifácio, no centro de Piracicaba. Havia um prédio gigante, que era para ter pelo menos 10 andares, tentaram colocar 14 andares nele, não deu muito certo, caiu, depois foi demolido uma boa parte disso ficou ali por muito tempo como entulho jogado no meio da praça ali, então quase que uma paisagem, né, urbana de Piracicaba. Eu fico imaginando isso, cara. Você imagina você 20 anos ali, 10 anos pelo menos, com aqueles entulhos ali, né, parados, né, até que conseguiram levar para fazer onde é, por exemplo, a área de lazer do trabalhador ali na Rua do Porto é feita com destroços do Comurba. É uma loucura isso, né?
Mas fala um pouco desse trabalho em relação ao Comurba, que aconteceu em 6 de novembro de 64, né? 64. Exatamente. Então, por volta da 1h15 da tarde, logo depois do almoço aí, teve essa tragédia da queda do Comurba. Aí os números não são tão confiáveis, alguns dizem que foram 54 mortos, outros dizem que foram 45 mortos, né? Existe toda essa... Mas como que foi esse trabalho que vocês tiveram lá dentro do departamento, Bruno? Então, Eric, a questão do Comurba, durante o processo de digitalização dos documentos que nós temos lá, quando chegou o ano de 1964 e as estagiárias começaram a digitalizar esse ano, elas acharam interessante um calhamaço de requerimentos, uma pasta de requerimentos que estava em separado lá, estava escrito requerimentos de pesar. Eu falei, mas tudo isso de requerimento de pesar, né? Aí elas começaram a olhar e eram votos de pesar de inúmeras câmaras, prefeituras, instituições do estado inteiro e até de cidades de fora do estado, inclusive dos 3 grandes times de futebol da capital, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Então nos chamou a atenção essa quantidade, acho que dezenas, até centenas de documentos lá de outras localidades, como posso dizer, solidarizando aquela tragédia de Piracicaba na época. E por que chamou a atenção? Há 55, 60 anos atrás, os meios de comunicação não eram com essa velocidade que a gente tem hoje. Isso dá a dimensão do quão grande foi aquela tragédia. Então, chamar a atenção de inúmeras cidades assim, do estado inteiro, e isso repercutiu de forma grandiosa, estadual, nacional, enfim, muito, muito forte mesmo. Então, esse conjunto de documentos que a Câmara possui é história sendo contada através daqueles requerimentos lá de pesar remetidos à cidade e à Câmara na época. Entendeu? Olha a riqueza desse arquivo aí. Então, essa pesquisa ela foi meio como aquela ideia do novelo, né? Que você vai pega uma linha, vai puxando, aí você vai encontrando diversas Exato. coisas. Foi mais ou menos assim que aconteceu a partir desses votos de pesares, né? Exatamente, exatamente. Pô, legal, cara. É interessante, né? Assim, lógico, é uma catástrofe, né? Estamos falando de uma coisa que aconteceu há 55 anos. Inclusive, eu já ouvi relatos de pessoas também da época falando e tal. Mas a gente não tem noção do quão grande foi a tragédia do Comurba em Piracicaba, né? Eu acho até... Assim, não estou fazendo nenhum tipo de crítica, mas eu acho que até Piracicaba precisava ter um monumento que mostrasse isso e deixasse isso de uma maneira bem explícita, porque é algo que impactou demais a cidade, né? A matéria, e aqui é uma outra matéria que está no site da Câmara, e essa aqui é assinada pelo Rodrigo Alves, que também trabalha com a gente lá e fez um trabalho aqui também sensacional, um texto formidável aqui contando, né, o quanto que foi como que foi essa tragédia. E aí também, Bruno, por esse trabalho vocês conseguem ter a dimensão que teve em termos nacionais, né? Porque você tem, inclusive, deputados federais da época que citaram a tragédia durante as sessões da Câmara dos Deputados, né? Então, assim, dentro desse trabalho, como que você consegue ver essa dimensão do que teve? O governador veio até Piracicaba por conta disso, né? Então, o que você pode dizer um pouco dessa repercussão negativa, no sentido de ser uma tragédia, mas de uma repercussão muito ampla em termos nacionais, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, a tragédia aconteceu no começo de novembro, 6 de novembro. No final de dezembro de 64, o Congresso aprovou uma lei que já alterava a questão da regularização de edificações, enfim, em virtude da tragédia acontecida em Piracicaba, deixando um pouco mais rígida a legislação que disciplinava a edificação no país. Então, é o que você falou, uma tragédia acontecida na nossa cidade ganhou repercussão nacional que veio até a ter alteração de legislação em âmbito federal aí, para se evitar novas tragédias. Nossa, que coisa, hein, meu? Imaginar isso daí é mais ou menos, ó, gente, para quem está acompanhando, é mais ou menos a gente imaginar o que aconteceu, por exemplo, com a Boate Kiss, né? Quando teve a tragédia da Boate Kiss, depois você tem uma mudança de legislação no país inteiro por conta daquele fato, né?
Olha como que a dimensão disso é gigantesca, né? E aí Exatamente. no contato que você teve com esse material, você falou dos votos de pesar. Tem mais algum outro tipo de documento ou era só voto de pesar mesmo? Não, só voto de pesar mesmo, é. Não necessariamente com esse nome, voto de pesar, mas são só manifestações de solidariedade, pesar. A equipe de basquete, o Corinthians, ele ofereceu fazer um amistoso da equipe de basquete do Corinthians com o 15 na época, para angariar fundos para ajudar as familiares das vítimas da tragédia, olha só. Então Caramba, hein, não foi meu? somente só o voto de pesar do Corinthians, ele também fez essa proposta, né, de ter uma ação conjunta aí em prol das vítimas. Eu tô vendo aqui que foram 71 votos de pesar e de protestos, né? De protestos no sentido assim, protestos em relação ao que ocorreu, de câmaras paulistas e mineiras também, né? Inclusive tem Isso, aqui, ó, tá listado aqui, 5 cidades de Minas Gerais enviaram aqui condolências, entidades que se manifestaram por ofícios, que nem está colocando ali o São Paulo Futebol Clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Esporte Clube Corinthians Paulista, enfim, Federação das Indústrias do Estado de Comércio, a própria Justiça do Trabalho, você vê, a repercussão foi enorme em torno do que aconteceu no Comurba. E, cara, só para fechar esse assunto Comurba, porque é algo que é muito caro para mim, o que você sentiu, você pessoalmente, quando você tem esse contato, eu vendo foto antiga, o que você sentiu em termos assim de que não temos em nenhum lugar hoje em Piracicaba em que não há ninguém dizendo, ó, aqui morreram. Eu digo isso só como assim comparativo, né? Se você for para Nova York hoje, sei lá, você vai entrar num monumento gigantesco para falar do 11 de setembro, de todos os mortos, todos os nomes ali. Se você for qualquer outro, se você for em Buenos Aires, lá da Guerra das Malvinas, você também tem os mortos que tiveram na Guerra das Malvinas, você tem toda essa referência aos mortos. Você acha que falta um pouco isso para nós em relação ao Comurba, cara? Eric, o vereador Capitão Gomes, há uns anos atrás, ele fez acho que uma ou duas propostas de se erguer um memorial em homenagem às vítimas do Comurba, onde hoje é o Poupa Tempo, ali justamente onde ficava o edifício na época, né? Ele fez essa proposta, mas eu não sei te afirmar que pé que anda essa proposta indo lá em âmbito municipal para a gente poder colocar em prática ela, mas seria bastante interessante mesmo nós termos, né, esse monumento, esse memorial às vítimas aí. Vamos ver agora, quem sabe passando esse período que nós estamos passando, essa pandemia, conversar com o vereador, enfim, para ver se a gente consegue dar continuidade a essa proposta aí. É muito interessante E, mesmo. e por falar em termos de questão histórica, já emendando uma outra questão que está aqui para a gente falar, que é a reformulação da Galeria dos Ex-Presidentes, né? Que também tem Certo. participação do Departamento de Documentação e Transparência. Qual que é o trabalho que vocês estão fazendo, Bruno? E eu também fiquei sabendo que vai acontecer uma galeria de mulheres que foram eleitas vereadoras em Piracicaba também, né? Isso está sendo trabalhado. Com relação aos ex-presidentes, quando a galeria foi mudar de lugar, né, que ela estava localizada ali na entrada da presidência e passou para o hall do Salão Nobre. Na hora de fazer essa mudança, nós precisávamos ter os dados certos, completos, de todos os presidentes da Câmara, e não só referente aos quadros que nós temos lá, que é de 1948 em diante, mas anteriores a 1948, para a gente colocar, através de um QR Code ali no hall do Salão Nobre, e também atualizar a galeria virtual no site da Câmara, certo? Então, o departamento, há uns meses atrás, fez esse trabalho de pesquisa nas nossas atas para nós verificarmos qual o período certo de atuação dos presidentes, se o nome estava certo, se o período estava certo. E nós chegamos à conclusão que alguns presidentes, vereadores que exerceram a presidência, não constavam na galeria, na lista de ex-presidentes. Assim como tinha vereadores que estão constando como presidentes e não exerceram a presidência. Então tinha uma outra incongruência ali e nós corrigimos e estamos corrigindo ao longo do tempo, certo? Ao mesmo tempo, atualizando todos os demais dados referentes aos ex-presidentes aí. Com relação às ex-vereadoras,
a proposta é fazer uma, eu não digo uma galeria de ex-vereadoras, mas ao lado do QR Code dos ex-presidentes, colocar o QR Code das ex-vereadoras. No site da Câmara, na parte de história, nós temos lá vereadores e foi criada uma aba, glossário de ex-vereadoras, contemplando as 13 ex-vereadoras e vereadoras ao longo da história da Câmara. Entendi. Então, assim, só para ressaltar aí, pessoal, você vai poder ir lá ter a galeria, vai ter os quadros, você coloca o celular, QR Code, né? QR Code, e aí você pode ver a história do presidente, vai ligar direto ao site, né? A esse currículo. E ainda dentro de pesquisa. Vai Só lá. como uma ressalva, a questão dos dois ex-presidentes e ex-vereadoras, né? Muito bom, seria muito interessante ter todos os vereadores, que todos tiveram um trabalho muito profícuo, muito produtivo em função de Piracicaba, mas nos falta espaço físico para a gente colocar, para a gente conseguir adequar, acomodar de forma todos os vereadores que passaram pela Câmara. Então, por isso que vai ter lá, tem, né, o quadro, a galeria dos ex-presidentes, e nós vamos colocar, através de QR Code, os ex-presidentes, as legislaturas de vereadores e um para as ex-vereadoras, certo? Entendi. Legal. E ainda dentro dessa questão de pesquisa, só para a gente fechar esse assunto, você lembra algum tipo de lei que você já se deparou aí nas pesquisas? Porque tem essas coisas curiosas, né? De pegar lei ali sei lá, dos anos 20, dos anos 30, coisas que para nós hoje talvez não faria sentido. Você tem alguma que você pode citar aí, cara? Eu acho sempre curioso essas possibilidades. Sim, cara, a gente se depara com algumas leis bastante. Hoje se soa até, vamos dizer, esquisito, né? Excêntrico. Tem uma lei que proibia que se jogasse casca de melancia, casca de mexerica, casca de fruta pela janela, certo? Tem a outra que proibia de amarrar bode na porta da igreja. Uma que proibia porcos e cães ficarem vagando pela rua, certo? Não que isso possa hoje, é que isso hoje está tudo consolidado no Código de Posturas. A maioria das que eu citei no Código de Posturas do município e com um outro, vamos dizer, um outro linguajar, enfim. Mas para a época era dessa forma mesmo que era descrito. Isso parece um pouco esquisito, né? Ah, você não vai jogar melancia pela janela, não vai deixar o porco solto pela rua, entendeu? Tinha outra lá que nós encontramos, proibia, eu não sei se isso era uma lei ou era uma manifestação da Câmara na época, no sentido de proibir circos de touros. Isso seria equivalente a você proibir uma tourada, né? A tradição espanhola da tourada é muito, muito antiga. E tem aqui na América Latina, no México tem, Colômbia, algumas localidades ainda tem essa questão da tourada. E Piracicaba, pelo que eu pude ver na época, alguém tentou trazer esse circo, essa feira de touros para a cidade e a Câmara daí se manifestou, um dos vereadores manifestou contra. Não vamos deixar que essa barbaridade aconteça aqui na nossa cidade, entendeu? Então é uma coisa bastante curiosa. Eu fico imaginando o vereador no plenário assim, não pode jogar casca de melancia pela janela, não pode jogar casca... Exatamente. Eu fico imaginando o debate que isso cria, né, meu? É uma doideira. Casca de melancia desde que você recolhe o seu porco que está na rua. Mas é legal, cara, é legal a gente ver, porque assim, uma coisa que o pessoal que talvez não tenha esse contato com a Câmara, é que assim, existe um certo folclore, né, das coisas que acontecem assim, na cidade, de forma geral, e que quando você vai tentar colocar isso numa coisa mais formal, ela fica meio, chega a ser até cômico, né? Mas precisa ter, né? Precisa ter todo esse processo formal que nós temos. Eu acho isso interessante. Cara, já estamos foi 48 minutos de conversa. Como que a coisa vai rápido. Mas eu queria, então, a gente falou de pesquisa, a gente falou da gripe espanhola aqui em Piracicaba, do Comurba, todo o trabalho lá que do Departamento de Documentação e Transparência faz. E, para quem não sabe, o pessoal que está aí nos acompanhando, o Parlamento Aberto, eu trabalho no Departamento de Comunicação, mas a gente trabalha muito próximo do Departamento de Transparência, de Documentação e Transparência. Então, assim, vira e mexe, eu
e o Bruno, né, nos reunimos para determinados assuntos. Especificamente, queria falar com você, Bruno, sobre o Parlamento Aberto Vai à Escola, que é essa nossa coqueluche hoje, né? A gente estava tão empolgado em torno disso, né? Fala um pouquinho em que pé está isso e qual que é a perspectiva em torno aí do que a gente pode fazer de levar o Parlamento Aberto para as escolas. Eric, realmente, o Parlamento Aberto vai à escola, estava data marcada, hora marcada, local escolhido, e foi realmente frustrante, em virtude da pandemia, a gente ter que cancelar e adiar por tempo indeterminado, né? Mas, assim, é muito, muito importante. O Parlamento Aberto vai à escola, como você disse, é um braço do projeto Parlamento Aberto, e é muito, extremamente importante a gente levar a Câmara até os estudantes, para eles terem conhecimento de como funciona a Câmara, como eles podem recorrer à Câmara, em que situações eles podem procurar a Câmara. Observa-se muito nas escolas, e a gente, você que é parceiro nosso aí no Parlamento Aberto vai à Escola, sabe disso. Nós conversamos uma vez com ex-estudantes do ensino médio, que saíram recentemente do ensino médio, e ela nos reportou que, quando se falava em política na escola, em primeiro lugar, falava-se em âmbito federal. Vinha-te à cabeça nomes de âmbito federal, e aqui eu vou citar é Lula, é Bolsonaro, é não sei quem. Era mais isso. Nós perguntamos, tá, mas e em âmbito municipal? Não tem nada? Tá, tem, mas quando cita municipal é o quê? Fala, quando cita municipal, geralmente fala da prefeitura, o que o prefeito faz, isso que tem. Fala, tá, mas não fala mais nada, querendo ver se alguém respondia alguma coisa da Câmara, dos vereadores. Fala, não, nunca ouvi falar nada, é muito pouco. Então, logicamente que isso a gente não pode generalizar, essa percepção para todas as escolas. É a percepção de uma ou duas pessoas que nos passaram, mas é muito importante a gente ter esse tipo de retorno. Ou seja, a gente tem que fazer com que a Câmara fique mais presente, fique presente, efetive a sua presença entre os estudantes, sabe? Mostrando como que eles podem chegar até a Câmara, de que forma, quando que eles podem procurar a Câmara, que a Câmara está à disposição deles, sim. Mostrar que a Câmara não é um órgão longe. Muita gente tem essa ideia, a Câmara é inatingível. Será que eu posso entrar na Câmara? Como é que eu faço? O que acontece lá? Mas não, a Câmara está aqui, está disponível, né? Para todo mundo, não só para os estudantes, mas para toda a população que queira procurar e fazer uso das atribuições da Câmara para a gente conseguir ter mais melhorias para a população aí. É só falar aqui, a Daniela Caroba mandou aqui, ó, que tudo esse projeto, levar a Câmara à escola. Daniela, é exatamente o que a gente está querendo, tá? Várias pessoas entraram aqui, o Fabrício entrou, a Joyce, Flávia, a Érica, que é minha irmã também professora, inclusive tem um trabalho muito legal também de educação, e me ajuda muito a pensar a questão da educação também. Eu sempre converso muito com ela, inclusive a ideia do Parlamento Aberto vai à Escola, eu conversei muito com ela sobre isso também. O Fábio Dionísio está aqui, e a minha mãe acabou de entrar, ó, dona Astir, valeu, mãe. Mas, cara, para que as pessoas entendam, né? Você tem você é um dos servidores que mais tiveram contato, assim como o pessoal lá do Legislativo também, em torno do Conheço Legislativo. Ó, a Daniela está citando aqui o Conheço Legislativo. O Bruno, sim, ele sempre fez, porque assim, o Conheço Legislativo eram 3 palestras, né? Sempre uma dessas palestras o Bruno estava lá. Inclusive, ele sempre dava um exemplo lá do lanche mordido com a barata, caso isso aconteça, para quem que você recorre, né? Para explicar como que é o processo de formulação de leis e tudo mais. Mas aí, cara, eu acho interessante você falar um pouco da diferença que nós estamos pensando. E aqui, fique claro, isso não é nenhum demérito ao Conheço Legislativo, que tem o seu papel, é um trabalho específico, construído num outro momento da Câmara, e que particularmente eu acho espetacular, tem que ser mantido. Mas qual que é a diferença entre o Conheça e a ideia do Parlamento Aberto vai à escola? Então, Eric, o Conheça Legislativo, ele era dividido em 3 partes, né? A primeira parte ressaltava os aspectos históricos de Piracicaba e da Câmara. A segunda parte falava sobre a separação dos 3 poderes e explicava as funções de cada um e quem são os seus representantes. E a terceira parte era uma explicação mais aprofundada da função dos vereadores, né? E uma simulação de uma reunião ordinária. E como que acontecia? Os estudantes se dirigiam até a Câmara e participavam dessas 3 palestras aí, certo? O Parlamento Aberto vai à escola
tem como foco levar a Câmara em si, o que a Câmara pode oferecer, a Câmara enquanto espaço público para o estudante, entendeu? Eu acho que é até mais fácil a Câmara se dirigir até a escola, hoje em dia, do que o estudante vir até a Câmara, certo? E, ao invés de nós falarmos dos três poderes, não que não seja interessante, é muito importante sim falar dos três poderes, com certeza, falar dos aspectos históricos, tudo. Mas a proposta é levar a Câmara, falar exclusivamente da Câmara, enquanto instituição, como que ela está disponível, como que ela está acessível para os estudantes. Essa é a diferença. Então, a Câmara se dirige até as escolas e leva o que ela pode oferecer, o que exclusivamente a Câmara pode oferecer para os estudantes e para os cidadãos. A minha irmã aqui, ela está colocando que os estudantes sabem bem pouco sobre a Câmara, né? E nada melhor do que a prática e a experiência para aprender, né? É justamente essa a ideia, exatamente isso que é a proposta. Especificamente, como eu também participei desse processo de construção do Parlamento Aberto Vai à Escola, a gente também tem um aspecto de incentivo, né? Porque muitas vezes a gente fala da Câmara, mas não é só a Câmara que eles não conhecem, é o processo político, né, que eles não conhecem. Né? Não é só, eu não conheço o vereador, não conheço onde é a Câmara. Não, tem isso, evidente, mas até você chegar aí, você tem que entender o processo político. E aí também entra num aspecto de politização da sociedade. Né? E aqui, não estou falando partidarização, estou falando de politização. Ou seja, a pessoa se entender enquanto cidadão capaz de influenciar nos destinos da cidade, do estado, do país. E eu acho que o Parlamento Aberto Vai à Escola ele vem com essa perspectiva também, né, de você ser um incentivo à participação, à politização dos estudantes. Bruno, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa live, falta apenas 3 minutinhos aqui. E eu não gosto de deixar muito para o final para fazer os agradecimentos aí e tudo mais, porque senão corta aqui, daí fica chato. Mas, cara, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade por falar comigo aqui hoje. E também todo o trabalho que você desenvolve, parabenizar por esse trabalho. Agradecer também pela parceria que nós aí construímos dentro do Parlamento Aberto. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai fazer. Hoje eu estava conversando com a Valéria Rodrigues, que é a minha diretora lá, a minha chefa do Departamento de Comunicação. Cara, as ideias são um turbilhão, a gente quer fazer muito mais do que pode, né? Então, queria deixar esse agradecimento público aí, você que é um parceirão, cara, e conto com o seu apoio também para a gente desenvolver isso daí, cara. Cara, eu que agradeço a oportunidade de participar, é uma honra imensa aí essa oportunidade. Agradecer a parceria, você é figura essencial no Parlamento Aberto Vai à Escola, cara. É uma honra e muito prazeroso mesmo ter você lá junto com a gente lá, tá? Vamos continuar nisso. Valéria Rodrigues também, agradecer ela, essa ideia, a ideia de vocês do Departamento de Comunicação, muito boa, excelente ideia mesmo. Agradecer o presidente Gilmar Rota novamente, juntamente com a mesa diretora, que nos possibilita ter esse tipo de diálogo, né, e levar para a população esse tipo de diálogo aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu, cara. Muito bom. Cara, então assim, para a gente encerrar, eu vou passar só alguns informes. Lembrando você que está nos acompanhando, o Parlamento Aberto, você pode seguir ele aqui, né, no Instagram, onde você está assistindo essa live. Também temos o nosso site, câmarapiracicaba.sp.gov.br, com todas as informações. Inclusive, a gente está fazendo matérias dessas lives. Essas matérias a gente coloca no site para poder divulgar. E mais importante ainda, para fechar, é o seguinte: o Parlamento Aberto tem uma linha de transmissão via WhatsApp. Então, se você entrar no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, tem lá uma faixa logo em cima ali, fique por dentro do que acontece na Câmara. Você entra lá, é um pequeno formulário, você coloca seu nome, seu telefone certinho, tá? E aí entra na nossa linha de transmissão e tudo que o Parlamento Aberto faz vai para você. Já está indo para mais de 400 pessoas que estão ali conectadas a isso. Então, fica esse convite. A nossa ideia é construir um programa que ele não tem lugar de chegada. Ele é uma longa caminhada aí, buscando parceiro, buscando conscientização.
e valorizando a política, valorizando a democracia e todo o debate público que a gente precisa. Bruno, com certeza, valeu, hein, meu? Eu que agradeço. Até mais. Claro. Até a próxima. Valeu a todos que nos acompanharam aí, mandaram recados aí. Valeu, é isso aí. Até segunda-feira aí. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, pessoal, que participou. Obrigado, Érico. Abraço.